Bom dia, jovens livres. Escola Bíblica Dominical, dia 7 de abril de 2024. Nosso texto hoje é 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 18 a 25. Queremos tratar da relação trabalhista em relação aos servos de Deus na sociedade em que nós vivemos. Vamos ler o texto. Acompanha comigo a leitura do capítulo 2, do verso 18 em diante. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Que Deus nos abençoe pela sua palavra lida. Oremos. Querido e santo Deus, Pai Todo-Poderoso, somos gratos ao Senhor por mais esta oportunidade de estudo da Tua palavra. Quero rogar a iluminação do Teu Espírito Santo, Senhor. Lance luz sobre esse texto, para nossa compreensão. Abençoe essa exposição e abençoe a aplicação, Senhor, desta palavra ao coração de cada um daqueles que irão assistir este vídeo. Se gracioso para conosco e nos abençoe. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, para falar sobre trabalho, nós temos que retornar à criação para um entendimento melhor a respeito de trabalho. Quando Deus criou o homem, Ele criou a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou, Gênesis capítulo 1, verso 26. E Deus criou o homem para dominar sobre a criação. Gostaria de ler com você texto de Gênesis capítulo 1, verso 26, diz o seguinte: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Então o Senhor Deus criou o homem para dominar a criação. E isso se faz através do trabalho. É através do trabalho que o homem domina o meio em que ele vive. É através do trabalho que o homem cria, que o homem modifica, transforma o meio onde ele está vivendo. E Deus então pega este homem e coloca dentro de um jardim chamado Éden e lhe dá uma outra ordem. Capítulo 2, agora verso 15 de Gênesis. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Cultivar e guardar o jardim é trabalho. Então Deus coloca ali o homem que ele criou para trabalhar, através do cultivo e da proteção do jardim. Essa é a primeira profissão, digamos assim, a profissão de jardineiro. Lavrar, cuidar de um jardim. O homem está ali, trabalhando. Os teólogos costumam dizer que na criação Deus estabeleceu alguns mandatos, chamados de mandatos criacionais. E um desses mandatos é esse, o chamado mandato cultural, aonde Deus dá ao homem ordem para dominar sobre a criação. E lhe dá a capacidade de trabalho. E o trabalho não era um problema, porque havia uma harmonia. Na sequência do texto desse capítulo 2 de Gênesis, a partir do verso 18, narra a criação da mulher e Deus entregando esta mulher ao homem e estabelecendo a relação do casal. Verso 24 do capítulo 2. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então não havia problema. O homem estava feliz agora que ele tinha a sua companheira. Havia uma relação perfeita com Deus, relação no sentido vertical. Havia uma relação perfeita um com o outro, relação no sentido horizontal. E havia também uma relação perfeita com a criação, porque ele foi colocado naquele jardim para lavrar e cuidar do jardim. E por que a relação era perfeita? Porque ainda não havia o pecado. No capítulo 3 de Gênesis, que narra a entrada do pecado, tudo isso se transforma. Porque com a entrada do pecado, essa relação perfeita foi quebrada. Ela foi quebrada da seguinte forma: no sentido vertical, relação com Deus. Quando Deus vai ao jardim, na viração do dia, e o homem escuta ali a voz do Senhor no jardim, ele se esconde. E quando o Senhor diz: onde estás? Ele diz: eu ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então quebrou a relação perfeita que havia com Deus. Deus agora, para ele, é objeto de medo. Ele se esconde, porque havia desobedecido ao Senhor. Quebrou a relação também no sentido horizontal com a mulher que Deus havia lhe dado, porque quando ele confronta o homem a respeito de ter comido o fruto que não era para ser comido, ele diz: a mulher que tu me destes, ela me enganou, ou ela me deu do fruto e eu comi. Quebrou também a relação que existia perfeita com a criação, porque essa terra, agora que era perfeita, ele será expulso daquele jardim e a terra seria uma resistência para que ele comesse o pão de cada dia. A terra produziria espinhos e cardos para dificultar o seu trabalho.
Então a relação com o trabalho tornou-se mais problemática a partir de então, apesar de Deus não ter revogado o mandato cultural. Continua da mesma forma. O homem tem a ordenança dada por Deus para dominar sobre a criação, e isso se faz através do trabalho. Mas a relação trabalhista passou a ser complicada, porque com o desenvolvimento das sociedades humanas, homens passaram a dominar sobre homens. Então vem a escravidão, que é uma relação de trabalho, aonde aquele que é escravizado tem que servir aquele que o escravizou e se torna ali como se fosse um instrumento, um objeto nas mãos do seu escravizador. E tem que servir. E nos tempos bíblicos nós encontramos esse tipo de relação trabalhista. Com o desenvolvimento da sociedade, a sociedade foi se complexificando e as relações humanas, no sentido trabalhistas, também foram mudando. Na Idade Média surge o feudalismo, na parte ocidental do mundo, onde a relação senhores e servos ganha uma nova conotação. E com o advento da Revolução Industrial, o capitalismo, onde o homem agora vai vender a sua força de trabalho, né, no mercado, e ele vai oferecer o seu trabalho em troca de um salário, que é a relação predominante na sociedade em que vivemos. E talvez você que esteja me ouvindo, me assistindo, vive esse tipo de relação, onde você oferece a sua força de trabalho a um empregador que lhe paga um salário. Na época que o apóstolo Pedro viveu, permanecia a relação senhor-servo. Havia servos, e o termo servo na Bíblia é uma tradução de doulos, que significa escravo. E você que está acompanhando as exposições da carta de 1 Pedro, sabe muito bem do que estamos tratando. Pedro está escrevendo a irmãos que viviam nos limites do Império Romano, Ásia, Capadócia, e esses irmãos Bitínia, e esses irmãos estão vivendo sob uma opressão muito grande, num período de grande perseguição ao cristianismo. O imperador é Nero, um dos imperadores mais cruéis da história, e os romanos não gostam dos cristãos. Por quê? Existia um culto ao imperador, e aqueles que não cultuavam o imperador como sendo um deus eram tidos como inimigo do império. E os cristãos, evidentemente, não cultuariam o imperador como um deus. Os cristãos só cultuam o Senhor. Portanto, a perseguição era intensa, e esses irmãos estavam debaixo dessa perseguição intensa. E Pedro escreve a eles para incentivá-los, dizendo da bênção que eles tinham de ter uma viva esperança no coração, de ter uma herança guardada nos céus, uma herança incorruptível, imarcessível e reservada nos céus, e que esse privilégio envolvia uma busca de santidade, a forma de se servir a Deus com alegria, buscando santificação a cada dia. Então Pedro começa a dizer como viver essa santidade na esfera social, no espaço público. E agora, como ele já havia dito no texto anterior a respeito do relacionamento com as autoridades, aonde o cristão deve se submeter, agora ele dirige a palavra aos servos cristãos. Como os servos cristãos devem lidar com os seus senhores, entendendo que havia senhores que poderiam ser crentes,
mas a maior parte dos senhores não seriam crentes, seriam pagãos e não viriam com bons olhos o seu servo sendo um cristão. Portanto, essa palavra é dirigida a esses servos que estão vivendo essa situação. Embora a sociedade não viva mais esse relacionamento de senhor-servo, escravo que serve a um senhor, a relação trabalhista, como eu já disse, na nossa sociedade é diferente. O capitalismo é onde a força de trabalho é vendida mediante um salário, mas muitos cristãos trabalham para empregadores que não são servos de Deus e que muitas vezes são injustos e são até mesmo cruéis. Então há uma perseguição a esses irmãos que vendem a sua força de trabalho no mercado. Entretanto, os princípios que nós vamos ver aqui se aplicam tanto aos leitores e ouvintes originais da carta, como os leitores e ouvintes da palavra de Deus nos dias de hoje. Os princípios não mudam. Muda a sociedade, muda o tempo e o espaço, mas os princípios da palavra de Deus são os mesmos. A aplicabilidade é a mesma. Então, dita essas considerações iniciais, vamos entrar no texto da carta, propriamente dito. O verso 16, então, a palavra é dirigida especialmente aos servos. Servos, sede submissos. A mesma expressão que foi usada para todos em relação às autoridades, agora é usada aos servos em relação aos seus senhores. Submissos com todo temor ao vosso Senhor. E Senhor aqui não é Deus. O Senhor aqui é o dono daquele servo. Não somente se for bom ou cordato, o que seria fácil. Servir a um Senhor bom e cordato, um Senhor amável, educado, justo. Mas a exigência que se coloca aqui é que deveria os servos serem submissos e servir com temor ao Senhor, mesmo ele sendo perverso. O que seria mais difícil? E requer desse servo uma submissão maior ao Senhor Deus, para que aquilo que Jesus ensinou e viveu possa ser praticado por ele, colocado em prática. Os ensinos de Jesus são ensinos aplicáveis ao cotidiano. Não são ensinos para uma vida acadêmica, são ensinos para a vida cotidiana, para o dia a dia, para as relações humanas com as autoridades, no trabalho e no capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, no lar, na relação marido e mulher. Então esses servos deveriam servir com todo temor, em submissão, mesmo a um senhor perverso. E o motivo para isso é dito no verso 19. Porque isso é grato. A pergunta que se levanta é, mas grato a quem? Grato a Deus. Isso significa que Deus se agrada quando o seu servo serve a um senhor humano, mesmo sendo ele perverso, e o seu servo serve com submissão, com temor. Isso é grato a Deus. Continuando o verso 19. Isso é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus.
Então, por causa da consciência cristã, isso significa por causa da doutrina, dos ensinos do cristianismo, esses ensinos, eles precisam ter aplicabilidade prática, não é só elucubração intelectual, mas é aplicáveis à vida cotidiana. E quando eles são aplicados, Deus se agrada. Então, por causa da consciência cristã, esses servos deveriam servir com submissão, com temor a um Senhor, mesmo ele sendo perverso, para agradar ao Senhor Deus. E aí o argumento de Pedro, no verso 20, diz assim: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência. Se alguém pratica um crime, evidentemente haverá consequências. Há um código legal, há punições para o crime praticado. E se alguém sofre as punições pelo crime que praticou, nada mais justo. A pergunta é essa: que glória há? Não há glória se alguém pecou e agora sofre as consequências pelo seu pecado. Agora olha a continuidade do verso 20. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Deus se agrada quando o seu servo, mesmo praticando o bem, sofre injustiça e suporta isso com paciência. Um ímpio, ao ouvir isso, diria: esse seu Deus é um Deus sádico, é um Deus que tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Que resposta você daria a esse ímpio? Não, meu Deus não é sádico. O meu Deus é um Deus justo. E Ele quer que a sua justiça seja vivida pelos seus servos. E quando aqueles que não entendem, não aceitam essa justiça vivida pelos servos de Deus, enfrentam, se opõem, perseguem, são cruéis com esse servo, e esse servo suporta com paciência essa perseguição por causa do seu Senhor, Deus, o Senhor se agrada. Jesus fala sobre isso nas bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, quando ele diz que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Ou seja, Deus se agrada disso e abençoa aqueles que sofrem a perseguição por causa da justiça. Então, o que você diria a seu interlocutor que pergunta para você: esse Deus seu, então, é um Deus sádico? Ele tem prazer no sofrimento dos seus filhos? Não, você diria: meu Deus é um Deus justo. E a sua justiça permanece, quer as pessoas entendam ou não. Mas os seus servos entendem. E os seus servos fazem aquilo que agrada ao Senhor Deus. Paulo trata da questão trabalhista também na carta aos Efésios, e lá o apóstolo Paulo não fala só aos servos, ele fala também aos senhores. É interessante porque aqui Pedro dirige a palavra somente aos servos, mas o apóstolo Paulo trata dos servos e trata também dos senhores. Acompanha comigo o capítulo 6 de Efésios, a partir do verso 5. Como sempre, para o vídeo, abra sua Bíblia e, como um bom jovem livre bereano, confere o texto que será lido. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com
temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Observe, o Senhor humano, o dono desse servo, deve, por esse servo cristão, ser servido com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Imagina a diferença que faz para um servo servir por obrigação e aquele servo que serve com o coração, como se ele estivesse servindo a Cristo, mesmo que esse Senhor seja perverso. Há uma diferença. Ele está fazendo para Cristo. Verso 6. Não servindo à vista, aquele que serve por obrigação, ele só serve à vista. Aquele que serve com o coração, ele vai além da vista do seu Senhor. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O crente, ele tem que servir para agradar a Deus. No seu trabalho, meus irmãos, seja ele qual for, seja você um profissional liberal, um servidor público, seja você um profissional de qualquer uma área onde você vende a sua força de trabalho, faça com o coração para agradar Deus. Não olhe para o seu patrão ou para o seu chefe superior imediato, mas olhe para o Senhor Deus e faça como oferta ao Senhor Deus, de coração. Verso 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Eu fui pastor de um irmão que durante a vida toda ele trabalhou, a vida sua trabalhista, ele trabalhou como policial rodoviário, policial federal, PRF. Trabalhou numa rodovia muito movimentada, a Dutra, que liga São Paulo, Rio, durante 30 anos. E esse irmão dizia o seguinte, que quando ele ia para a pista, para o posto de serviço, para trabalhar, ele dizia para os seus companheiros: o Estado paga o meu salário, mas eu estou aqui para servir ao meu Deus, e eu vou fazer isso da melhor maneira possível. Então, o atendimento dele para com todos aqueles que ele lidava ali era o melhor que ele podia fazer, porque ele estava fazendo para o Senhor. Não reclamava, o trabalho para ele era uma alegria, até mesmo os trabalhos mais duros que existiam ali, as escalas, porque ele estava fazendo para o Senhor. Irmãos, isso faz toda a diferença. Quando você vai para o seu trabalho, mas você diz assim: eu estou aqui para trabalhar para o Senhor. Alguns crentes acham que só trabalham para o Senhor quando vão à igreja. Não. Na igreja nós nos reunimos para nos fortalecer na comunhão dos santos, no ouvir a palavra, na participação dos sacramentos, no louvor. Mas nós trabalhamos para o Senhor, mas é fora. O tempo que nós passamos na igreja junto com os nossos irmãos é mínimo. O tempo que nós passamos fora da igreja é a maior parte. E é aí onde as relações se estabelecem, e é aí onde nós temos que mostrar o nosso caráter cristão. Então trabalhe para o Senhor, seja o seu trabalho qual for. Continuando, verso 8. Certos de que cada um, ainda em relação aos servos, cada um dos servos, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre.
Faça para o Senhor, porque no Senhor o seu trabalho não é vão. Não espere reconhecimento, não espere elogio, não espere do seu chefe, do seu superior, do seu patrão. Faça para o Senhor. E no Senhor você pode ter certeza, o nosso trabalho não é vão. E aqui Paulo também dirige a palavra aos senhores, coisa que Pedro não faz lá, só dirige aos servos, mas aqui ele dirige aos senhores. Paulo dirige a palavra àqueles que são senhores de servos, senhores de escravos. Diz o seguinte, verso 9: E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, ou seja, para com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Isso é muito interessante. Por ser Senhor, e naquela época o Senhor era dono do servo e ele podia fazer com esse servo o que ele quisesse, o servo era uma propriedade dele. Paulo dirige a palavra aos senhores dizendo: acima de vocês tem um Senhor. É Senhor tanto deles, dos servos, como é Senhor também de vocês. Esse Senhor está nos céus, não é? E ele não faz acepção de pessoas. Ele não vai tratar você de uma forma diferenciada porque você é Senhor, e tratar o outro de uma forma inferior porque ele é servo. O Senhor não faz acepção de pessoas. Portanto, tenha também, você que é patrão, você que é chefe, você que é superior de alguém, tenha também temor e tremor, porque Deus também está vendo o seu trabalho, e a Ele você vai prestar contas. Voltando para a carta do apóstolo Pedro, que nós estamos examinando, capítulo 2, agora verso 21, Pedro vai centrar a razão da sua argumentação e a motivação para que se faça da forma como ele está dizendo. O verso 21 diz: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Aí está a motivação para o cristão. O exemplo de Jesus Cristo. Jesus não só ensinou doutrina, mas ele as viveu. Ele viveu o seu ensino. Então ele ensinou com palavras, mas ele ensinou com exemplos. Deixou o exemplo para que nós possamos seguir os seus passos. Ser cristão é isso, meus irmãos. É ser seguidor dos passos de Cristo. Há pessoas que dizem que cristão é pequeno Cristo. Não existe pequeno Cristo. Cristão é ser um seguidor dos passos de Cristo, um imitador de Jesus. É isso que nós temos que ser. E no restante do texto, do verso 22 até o verso 25, Pedro vai fazer citações e também fazer alusão à profecia de Isaías, capítulo 53, aonde o texto diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Está lá no Isaías 53, depois você lê o capítulo inteiro para conferir. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Esse foi o trabalho realizado pelo Filho de Deus aqui na terra. Ele veio também como servo.
Ele veio para servir, serve aquele que serve, e ele chegou a dizer, o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Serviu, ensinou e mostrou como se faz. Ele realizou o seu penoso trabalho aqui na terra e deixou o exemplo para que os seus seguidores possam seguir os seus passos. Verso 25, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Tudo isso se refere ao capítulo 53 de Isaías. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Com isso ele quer dizer, antes vocês tinham um pensamento. Vocês agiam de uma forma, mas agora que vocês foram arrebanhados como ovelha desse pastor e bispo da alma de vocês, vocês agora precisam ter um outro tipo de pensamento e com ele uma outra postura. E o que se exige agora de vocês, servos cristãos, é que vocês sirvam com fidelidade aos seus senhores humanos, assim como vocês servem e deverão servir com fidelidade ao seu Senhor celestial. Meus irmãos, talvez você não goste tanto do seu trabalho e você não o faça com muita alegria. Faz porque precisa do salário. E isso desmotiva a trabalhar. Se houvesse uma forma de ganhar o salário sem produzir, você faria, se não gosta daquilo que você faz. Essa é a situação de algumas pessoas. Outros já gostam, já fazem com alegria, já fazem com prazer, já realizam o trabalho com fidelidade. Mas quer você goste ou quer você não goste do trabalho que você faça, você, como servo de Deus, deve fazê-lo da melhor maneira possível. E para você que não gosta do que você faz, quando você começa a realizar da melhor maneira possível como oferta ao Senhor, você vai passar a gostar. Faça essa experiência. Faça para o Senhor. Não faça para o patrão. Não faça para o Estado. Mas faça para o Senhor, como oferta ao Senhor e como testemunho pessoal de que você é um seguidor de Cristo Jesus. O mandato criacional continua. E o mandato criacional exige que o homem domine sobre a criação. E repito, isso se faz através do trabalho. Então o trabalho é uma bênção. O trabalho já existia antes da entrada do pecado. Nós vimos, capítulo 2 de Gênesis, verso 15, o homem não tinha pecado ainda e Deus já tinha ordenado o trabalho. Deus já tinha dado o mandato criacional. E o trabalho continuou existindo depois do pecado. Deus não revogou o mandato criacional. Só que o trabalho passou a ser mais penoso. E você deve enfrentar isso, toda dificuldade que o trabalho possa oferecer e as relações trabalhistas possam também oferecer as dificuldades. Você, como cristão, deve enfrentar isso de forma que Deus receba glória através do seu trabalho. Sirva com alegria, sirva com fidelidade, sirva com temor e tremor, porque no Senhor o seu trabalho não é vão. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Oremos. Senhor da glória, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado por esta palavra, essa porção da Escritura. Meu Deus, eu clamo ao Senhor em nome de Jesus,
pela vida daqueles irmãos que muitas vezes têm dificuldade com o seu trabalho ou têm dificuldade com o seu empregador, chefe, superior imediato. Senhor, faça com que esses irmãos possam olhar somente a Ti e fazer o que fazem para o Senhor e fazer como oferta de louvor e adoração ao Senhor, sabendo que a recompensa virá do Senhor. Abençoe os Teus servos. Coloco cada um dos jovens livres diante do Senhor, clamando ao Senhor pelo fortalecimento, para que caminhem firmes e confiantes. Em nome de Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Povo de Deus, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações e a direção segura do teu Espírito repouse e permaneça sobre todo o teu povo, agora e para todo sempre. Povo de Deus, fique em paz.